Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal O Barba da Química. Estamos aqui hoje para começar a quarta parte da nossa aula de eletroquímica. Na verdade, hoje nós vamos começar a eletrólise. Vamos falar um pouquinho do que é eletrólise, quais semelhanças e diferenças tem com a pilha e o que é uma eletrólise ígnea, tá bom? Vamos à aula! Vamos lá então, pessoal. Vamos iniciar a nossa quarta aula do módulo de eletroquímica. Hoje a aula é sobre eletrólise. Vai ser uma aula bem rapidinha, onde eu vou fazer só uma introdução do que é eletrólise e falar de um tipo da eletrólise mais específica, tá certo? Então, gente, a eletrólise a gente está no dia a dia deparando com vários processos que envolvem eletrólise. Aqui eu botei alguns exemplos, como o processo de cromação, o processo de niquelação. São todos processos que são feitos através de eletrólise. O processo de produção de água sanitária também é feito através de eletrólise, tá certo? Mas o que vem a ser eletrólise, gente? Eletrólise é um fenômeno que usa a corrente elétrica para converter a energia elétrica em energia química. Diferente da pilha, que a gente tem a conversão da energia química em energia elétrica, na eletrólise a gente usa uma corrente elétrica, uma fonte de energia, para converter isso em energia química, tá certo? Aqui está um exemplo de um sistema eletrolítico. Repare que, diferente das pilhas, que a gente tinha sempre dois eletrodos em recipientes separados, aqui para fazer um processo eletrolítico a gente usa um mesmo recipiente. A gente mergulha os eletrodos numa mesma solução, num mesmo recipiente e conecta a eles uma fonte geradora de energia elétrica. Legal? Existem dois tipos de eletrólise, a eletrólise ígnea e a eletrólise aquosa. A eletrólise ígnea é aquela que vai ocorrer quando a substância iônica na fase líquida, ou seja, a substância vai ser fundida, ela vai ocorrer sem ausência de água. Então a gente vai pegar um sal iônico e vai fundir esse sal, vai fazer com que ele chegue à temperatura de fusão e aquele sal que está no estado sólido vai passar a estar no estado líquido, tudo bem? Já a eletrólise aquosa é aquela que vai ocorrer na presença de água, então a gente vai ter o eletrólito dissolvido na água, tá? Na aula de hoje a gente vai falar só da eletrólise ígnea. Mas antes de falar um pouquinho da eletrólise ígnea, vamos ver o que muda em relação às pilhas na eletrólise. Na pilha, a gente tinha lá que o nosso polo negativo era o anodo. Aqui, na eletrólise, o polo negativo é o catodo. E da mesma maneira, o polo positivo passa a ser o anodo. Porém, é importante lembrar, frisar o seguinte: como ocorre nas pilhas, o catodo na eletrólise também é quem sofre redução e o anodo é também a espécie que sofre oxidação, ok? Então, gente, resumindo, o que muda na representação em termos de catodo, anodo na pilha? Somente o sinal. Na eletrólise, o catodo é negativo e o anodo é positivo, mas o anodo continua sendo o eletrodo que sofre oxidação e o catodo continua sendo o eletrodo que sofre redução. Tudo bem? Então, tenham isso em mente, não esqueçam isso, tá? Agora vamos ver um exemplo prático da eletrólise ígnea. Aqui eu vou fazer o exemplo da eletrólise ígnea do cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha. Então, o que vai acontecer? Primeira coisa, a gente vai fundir esse sal de cozinha, vai aquecer até chegar à temperatura de fusão do cloreto de sódio e vai provocar que ele saia do estado sólido para o estado líquido. Quando isso ocorrer, gente, a gente vai ter os íons Na+ e Cl-. No polo negativo, que é, na verdade, na eletrólise, o meu catodo, eu vou ter o quê? O sódio saindo de NOx +1, chegando a NOx 0. No polo negativo, eu vou ter o meu íon cloreto saindo de NOx -1, formando o gás cloro a cloro 0, tá certo? Então aqui eu tenho uma oxidação do íon cloreto, que é meu anodo, e uma redução do íon sódio, que é meu catodo. Fazendo aqui o balanceamento adequado para chegar na minha reação global, eu tenho isso aqui. 2 íons sódio com mais 2 elétrons produzem 2 Na. 2 íons cloreto menos 2 elétrons produzem um gás cloro, e daí eu tenho sim, agora sim, a minha reação global, onde eu tenho 2 moléculas de NaCl produzindo 2
moléculas, né? Dois átomos, né, de sódio e mais o gás cloro, tá certo? Uma coisa importante que eu não falei antes, em termos de potencial, gente, todo processo eletrolítico vai ter um ΔE, ou seja, uma diferença de potencial, uma força eletromotriz menor que zero. Por que isso ocorre, Marcelo? Porque os processos eletrolíticos, pessoal, são processos não espontâneos. Ao contrário da pilha, que sempre o ΔE é positivo por serem processos espontâneos, na eletrólise o ΔE é sempre negativo. Então, por isso, a gente vai ter sempre ΔE menor do que zero. Tudo bem? Então, pessoal, por hoje é isso que a gente tem para falar. Na próxima aula, a gente vai dar uma continuidade falando um pouquinho da eletrólise aquosa e vamos fazer exercícios para vocês treinarem um pouquinho da eletrólise. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Se inscreve no canal quem não é inscrito ainda. Dá o like, ativa o sininho, ajuda a divulgar o canal para o canal crescer cada vez mais, tá bom? Próxima aula, nossa última aula sobre o módulo de eletroquímica. Beleza, pessoal? Grande abraço. Tchau, tchau.